Bom, então vamos começar a correção dos nossos exercícios. Vamos ver aqui o enunciado do primeiro exercício. Ele fala assim, ó. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com esta lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Czão, Czinho, como está no quadro, terá gametas. E aí ele dá 4 opções de gametas para vocês. Bom, Mendel não sabia da mitose, da meiose, né? Que os cromossomos homólogos se separam, mas o raciocínio dele foi exatamente isso que nós sabemos hoje da meiose. Então, na formação do gameta, o que é que a gente tem? Nós temos um Bzão e um Czão indo juntos para um lado da célula, e quando isso acontece, o outro cromossomo homólogo do primeiro par se junta com o cromossomo homólogo do segundo par. Então, para uma célula, nós temos um Bzão, Czão indo para um lado e um Bzão, Czinho indo para o outro. Mas nós também temos outra possibilidade. Esta é uma possibilidade, né? Nós também temos outra possibilidade, porque, como Mendel falou, os gametas se recombinam ao acaso. Então, nós poderíamos ter também um Bzão se juntando com um Czinho para uma célula, e agora esse Bzão com o Czão para outra célula. Nós temos essas duas possibilidades acontecendo em proporções iguais. Então, os gametas que vão formar, né, vão ser Bzão, Czão, Bzão, Czinho. A outra possibilidade, Bzão, Czão, Bzão, Czinho. Então, na realidade, nós vamos formar dois tipos de gameta só. Embora nós temos 4 representações aqui, mas são duas iguais, ó, Bzão, Czão, Bzão, Czão, Bzão, Czinho, Bzão, Czinho. Então, os gametas que nós vamos formar é Bzão, Czão e Bzão, Czinho. Então, a letra correta dessa afirmativa é a letra C. Alguém tem dúvida nisso? Não, deu para compreender. Não, essa Tranquilo? essa é tranquila. Então, tá bom. Sim, Então, essa sim. vamos seguir, então, agora para a segunda questão. Vamos tirar as informações que a gente precisa desta segunda questão. Vamos ver o que ele está falando aqui. Na segunda questão está dizendo assim: um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, apresenta quantos tipos de gametas diferentes? Bom, a gente tem uma fórmula para isso, né? Primeiro vamos saber como que é esse indivíduo. Ele é Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Então, aqui nós temos esse nosso indivíduo. Quantos gametas esse indivíduo vai fazer, né? Então, nós temos uma fórmula para que para a gente calcular o número de gametas diferentes que um indivíduo faz, é igual a 2, como não tenho como fazer elevado aqui, né, eu vou usar esse símbolo aqui, tá bom? Esse é de exponencial. 2 elevado a 3. Ok? 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 3 vezes. Então, ele vai formar 8 gametas diferentes. Tá? 8 gametas diferentes. E a resposta aí para essa questão é também a letra C. Alguma dúvida dessa questão, que é só uma aplicação de fórmula? Para mim, essa está tranquila também. Todo mundo acertou essa. Esse é elevado ao número de acordo com a quantidade de dominantes, né? De heterozigotos. Ah, sim, sim. Aqui, ó, 1 heterozigoto, 2 heterozigoto, 3 heterozigotos, tá bom? Ah, entendi. Esqueci desse detalhe. Professor, e esse número 2?
É relacionado só com quem? 2 é por causa do o número de alelos. São 2 alelos elevado ao número de heterozigotos. Entendi. Porque cada cromossomo tem 2 alelos, o Azão e Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Então, é 2 elevado a 3. Sempre vai ser 2, tá? Elevado... Professora, Oi. se eu, no caso, não quiser fazer essa conta assim, eu quiser fazer a distribuição A maiúsculo Pode mais fazer. D minúsculo, C Aí a função. maiúsculo mais D minúsculo, também vai dar 8, que eu fiz mais ou menos assim, Sim. desse jeito. O risco de você Eu errar fiz é assim maior, também. mas o risco de errar é fiz assim maior, tá? Essa fórmula é ótima porque você não tem erro. É sempre 2 elevado ao número de heterozigoto. Tá certinho o que você fez. Não está errado, não. Tá certo. Ah, tá. Tá? Não tem problema nenhum. Mas é sempre... esse número a gente não erra. E, às vezes, na hora da distribuição, a gente pode acabar errando aí. Principalmente quando tem um exercício que nem o 10, que são 5 pares de alelos, sabe? Então... O 10 não, é o 8. Tá? Sei lá que exercício que é que eu dei. Deixa eu ver aqui qual que é. O 8. O 8º exercício tem 5 pares de alelos diferentes, né? Então, às vezes fica muito complicado. Mas não tem problema. Você pode distribuir manualmente ou fazer a formulazinha de 2 elevado a 3. 2 elevado ao número de heterozigotos, tá bom? Vamos para... Por que a gente dá conta agora e depois não dá, professora? Porque na hora da prova, as pessoas ficaram te chamando para você ajudar eles e você não teve tranquilidade para resolver sua prova. Não foi verdade? Então, na hora de fazer prova, você tem que ficar tranquilo como você está ficando aqui. Vamos para o terceiro. Vou tentar ficar tranquila. Fica, vai dar certo, você vai ver. Para a prova, vocês podem fazer em dupla, tá? É só me mandar um nome no WhatsApp de quem vai ser a dupla de vocês. Não tem problema fazer em dupla. Beleza? Beleza. Ok. Então, tá bom. Vamos para o terceiro exercício. Deixa eu ver o que está pedindo o terceiro exercício aqui. A proporção fenotípica encontrada na descendência do cruzamento entre indivíduos heterozigotos para 2 caracteres com dominância completa é... Bom, 2 caracteres, eu vou fazer aqui nessa linha aqui. O cruzamento de 2 heterozigotos foi o que Mendel fez no trabalho dele, né? O que ele fez foi cruzar indivíduos, primeiro homozigotos puros, e deu, na segunda geração, indivíduos que ele chamou de híbrido, e ele cruzou esses indivíduos entre si, né? 2 indivíduos híbridos. E ele achou uma proporção nesse cruzamento, né? Então, o que a gente vai achar nisso? Só um minuto. Eu resolvi corrigir pelo quadro, que eu acho que é mais explicativo do que se eu fizesse para os slides já prontinho para vocês. Assim é melhor mesmo, a gente pega o passo a passo. Isso, exatamente. Aí eu vou devagar, dá mais tempo, o outro fica muito rápido. Então, eu prefiro isso. Bom, a primeira coisa é separar os gametas, né? E colocar os gametas dentro do nosso quadrado de Punnett, né? Só para a gente ver qual vai ser a proporção esperada. Então, os gametas formados vão ser um Azão com Bzão, né? Um Azão quando encontra com Bzão. Deixa eu botar isso aqui e expandir essa... Um Azão com Bzão. Nós vamos encontrar também um Azão com o Bzinho. Então, um Azão com o Bzinho. Nós vamos encontrar um Azinho com o Bzão. Um Azinho com o Bzão. E vamos encontrar um Azinho
com o Bzinho. Então, são essas 4 possibilidades que a gente tem de formação de gametas, né? Tanto desse pai quanto desse outro progenitor, né? Que vou colocar aqui também. Então, aqui nós vamos encontrar azão, Bzão, azão, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho, né? Então, esses são as possibilidades que nós vamos encontrar. Agora, vamos ver os filhos que vão sair desse cruzamento. Nós já separamos os gametas e agora nós vamos encontrar os filhos para a gente saber qual proporção que 2 heterozigotos formam, né? Então, aqui vai ser azão, azão, Bzão, Bzão, azão, azão, Bzão, Bzinho, azão, azinho, Bzão, Bzão, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Vamos para a segunda linha. Essa segunda linha, nós vamos ter azão, azão, Bzão, Bzinho, azão, azão, Bzinho, Bzinho, azão, azinho, Bzão, Bzinho, azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Agora, nós vamos para a terceira linha do nosso cruzamento, né? Na terceira linha, nós teremos azão, azinho, Bzão, Bzão, azão, azinho, Bzão, Bzinho, azinho, azinho, Bzão, Bzão, azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E na nossa última linha, nós teremos azão, azinho, Bzão, Bzinho, azão, azinho, Bzinho, Bzinho, azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Opa, faltou um azinho ali. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E por último, fechando o nosso quadrado de Punnett, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Agora, que proporção a gente encontra? Então, se a gente for olhar esse quadrado aqui certinho, nós vamos ver que nós teremos 9 em 16 indivíduos que têm a primeira característica dominante acompanhada aqui de qualquer um dos seus alelos. Pode ser azão, azão ou azão, azinho. E a segunda característica dominante também, que pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Então, nós vamos ter 9 indivíduos com as 2 características dominantes, sendo azão, azão, Bzão, Bzão, ou azão, azinho, Bzão, Bzão, ou azão, azão, Bzão, Bzinho, ou azão, azinho, Bzão, Bzinho. Contanto que tenham as 2 características dominantes. Se vocês contarem aqui, dá 9 em 16. Nós vamos ter 3 em 16 indivíduos que vão ter a primeira característica dominante, podendo ser azão, azão ou azão, azinho, e a segunda característica recessiva. Né? Então, vocês vão contar aqui, vai ter 3 indivíduos que são azão, azão, Bzinho, Bzinho, e azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Vocês vão encontrar também 3 indivíduos em 16, que são todos esses, que têm a primeira característica recessiva e a segunda característica dominante, acompanhada aí de qualquer alelo do B, né? Então, vocês vão contar aí, vão ter 3 indivíduos que são azinho, azinho, Bzão, Bzão, ou azinho, né? São 3, são a soma, e azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E vocês vão encontrar um indivíduo em 16 que tenha as 2 características recessivas, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, a proporção que a gente vai esperar de um cruzamento entre heterozigoto é 9 para 3 para 3 para 1, que é aí a letra E, certo? Conseguiram responder essa? Sim. Eu consegui. Pela lógica mesmo dos 2 exemplos. Isso.
Uhum. Mas é que está explicadinho, né, a proporção que a gente vai encontrar. Tudo certo? Sim. Então, vamos para o quarto exercício. Gente, qualquer dúvida, eu volto e falo com vocês de novo sobre o assunto. Pode perguntar. Então, vamos ver aqui o que está falando esse quarto exercício. Imagine que uma mulher com os olhos escuros e visão normal, cesão, cesinho, emão, eminho. Então, percebam que olho escuro é dominante, porque ela tem um cesão, e visão normal também é dominante, porque tem um emão. E essa mulher, então, ela é uma heterozigota. Casa-se com um homem de olhos claros, cesinho, cesinho, e míope, eminho, eminho, né? Quais as proporções de genótipo e fenótipo esperado para os filhos desse casal? Então, nós vamos fazer o cruzamento. Então, a mulher de olhos escuros e de visão normal, mas ela é heterozigota para as duas características, que se casa com um homem de olho claro e míope. Agora vamos ver os gametas que esses indivíduos formam. É muito importante, se vocês não tiverem conseguido separar os gametas, me falam que a gente volta aqui para explicar, né? Então, quais são os gametas? Esse aqui mais para cá. Então, o gameta da mulher de olhos escuros e visão normal. Então, ela tem um cesão emão, um cesão eminho, um cezinho emão e um cezinho eminho. Então, são os 4 tipos de gameta que ela vai formar. E qual o gameta que o homem vai formar? Esse homem de olhos claros e míope. Que tipo de gameta ele forma, hein, pessoal? Cezinho, cezinho? Não, não pode ser cezinho, cezinho. É sempre um alelo de um par com um outro par. Nunca o mesmo par. Qual gameta ele forma? Emão, professora? Ele não tem emão. Cezinho, eminho. Olha, gameta, deixa eu pegar aqui a caneta para mostrar de novo. Aqui eu tenho um par, certo, Lilian? Cesão, cezinho. E aqui eu tenho outro par, emão, eminho. Eu não posso formar um gameta só com C, porque a pessoa que for formada com aquele gameta, ele precisa também ter um alelo M, né? Então, os gametas são formados com um representante de cada par. Então, o gameta aqui, né, que são esses 4 que eu falei, como é que foram formados? Ó, é um cesão com um emão indo para uma célula, um cezinho e um eminho indo para outra célula. Ou um cesão eminho indo para uma célula e um cezinho emão indo para outra célula. Então, você está vendo que o cesão, ele vai com todos os M's e o cezinho vai com todos os M's também. Esse indivíduo aqui, ele só tem alelos iguais. Então, o único tipo de gameta que ele vai fazer é cezinho eminho, porque o outro também é cezinho eminho, o outro é cezinho eminho. Ele vai formar 4 cezinhos eminhos, porque não tem outros alelos para ele combinar, que nem o heterozigoto da mulher, né? Então, enquanto o homem vai fazer 4 tipos de gametas, não, a mulher vai fazer 4 tipos de gameta, porque ela era heterozigoto, esse moço só vai fazer um tipo de gameta. Ficou claro, Lilian? Sim, professora. É porque eu confundi, professora. Eu achei que podia ser para os olhos, né, claros, cesão, cezinho, vezes cezinho, cezinho. Não. Às vezes eu confundi aqui. Esses são os gametas. Agora que nós vamos fazer o cruzamento aqui no nosso quadrado. Então, nós já separamos os gametas, então nós vamos fazer o cruzamento, né? Eu não preciso fazer 4 cezinho eminho, tá? Porque aí ele vai repetir o que foi feito com o primeiro cezinho eminho. O resultado da fecundação se repete. Então, o que eu faço? Eu vou fazer
os 4 gametas da mulher e colocar só uma grade para o gameta do homem. Então, aqui o gameta da mulher. Cesão, hemão. Vou achar aqui. Abrir. Cesão, hemão. Cesão, heminho. Cezinho, hemão. Cezinho, heminho. Agora, então, eu vou colocar o gameta do homem aqui embaixo, que é um Cezinho, heminho. Vou expandir aqui. Agora, eu vou fazer a junção desses gametas para formar os filhos desse casal, né? Então, aqui é Cesão, Cezinho, hemão, heminho. Cesão, Cezinho, heminho, heminho. Cezinho, Cezinho, hemão, heminho. Cezinho, Cezinho, heminho, heminho. Então, ele pediu o resultado de todos, né? De tudo que foi encontrado aí, né? Então, o resultado para este cruzamento vai ser 1/4 Cezinho, hemão, heminho, que é olhos escuros e visão normal. 1/4 de Cesão, Cezinho, heminho, heminho, que são olhos escuros e míope. 1/4 de Cezinho, Cezinho, hemão, heminho, que são olhos claros e visão normal. E 1/4 de Cezinho, Cezinho, heminho, heminho, que são olhos claros e míope. Você é uma professora, e se eu tivesse repetido Cezinho, heminho, Cezinho, heminho, Cezinho, heminho, Cezinho, heminho 4 vezes no quadrado de Punnett, que nem nós fizemos lá no cruzamento de 2 heterozigotos. Teria problema? Não teria. Vocês encontrariam 4 em 16, Cesão, Cezinho, hemão, heminho, que são olhos escuros e visão normal. 4 em 16, Cesão, Cezinho, heminho, heminho, que são olhos escuros e míopes. 4 em 16, Cezinho, Cezinho, hemão, heminho. E 4 em 16, Cezinho, Cezinho, heminho, heminho. Como vocês são obrigados pela matemática, né, pelas leis da matemática, é obrigado a fazer a simplificação. 4 dividido por 16 é a mesma coisa de 1 dividido por 4. Então, o resultado seria o mesmo, ok? Alguma dúvida nisso? Professora, tem uma pergunta. Pode perguntar. Por exemplo, e se eu fizer 1/2 vezes 1/2 igual a 1/4? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Você fez separadamente e só multiplicou as probabilidades de... Então, no caso, a minha conta tá certa. Está certa. Está certa. Não tem problema. Tá. Era isso que eu tava com dúvida aqui, professora. Eu falei, mas eu fiz assim. Mas tá bom, professora. É bom que a gente vai tirando as dúvidas. Isso. Lá naquela aula passada, eu falei para vocês que aqui, ó, deixa eu ver aqui. Essa proporção que Mendel encontrou de 9/3 para 3/1, ela é encontrada também separadamente, né? Quando a gente multiplica azão, azinho, feito separado, cruzado com azão, azinho, e multiplica com bezão, bezinho, cruzando com bezão, bezinho separadamente. Então, lá naqueles slides, tem mostrando certinho a continha feita separada, tá? Então, a gente pode fazer tudo junto, ou nós podemos fazer separados, como você colocou, tá, Lilian? Não tem problema.
Tá. Ô, professora, outra pergunta. No caso, a hora que eu for colocar minha resposta, aí eu faço a divisão aqui, né? Divido eles. Aí, se eu quiser colocar só um quarto, tá certo? Ou eu vou ter que fazer Czão, Czinho, Emão, Eminho, olhos escuros? Não, você pode colocar quarto de quê? Você tem que colocar um quarto de quê? Um quarto de olhos escuros e visão normal, um quarto de olhos escuros e... No caso, professora, seria olhos claros e visão normal, pode ser? Se ele está perguntando isso... qual a proporção para... Não, aqui nesse exercício não, ele está perguntando, Lília, quais as proporções de genótipo e fenótipo esperado para os filhos desse casal. Então, tem que botar os dois. Ele está perguntando a proporção de genótipo, que é isso aqui, ó, Czão, Eminho, e fenótipo, que é esse aqui, ó, visão normal. Então, nesse exercício, particularmente, ele está perguntando tudo. Então, estou respondendo tudo. Se ele perguntasse qual a chance de nascer olhos claros e míopes, aí você poderia responder um quarto. Entendi, professora. Entendeu? Esse daí é igual o outro lá atrás, né? Igual a gente fez esse outro aqui do A, né? Isso. Tá. É bom, professora, porque às vezes a gente só faz uma parte e depois esquece da outra, que a cabeça da gente tem hora também não funciona muito bem, não. Por isso que precisa de atenção e calma na hora de fazer a prova, tá bom? Alguma outra dúvida, crianças? Então, vamos seguir. Não, professora, tá tranquila. Então, vamos seguir, tá? Qualquer coisa, me fala. Você sabe, né? O Nemate paga uma nota preta para só tirar a dúvida de vocês de genética. A quinta questão. Divide comigo, professora. Vou nada, vocês vão ter que chegar aqui ainda. Vamos lá. Um homem albino com sangue tipo AB. Então, vamos já começar a colocar as informações para que a gente não se perca. Eu já vou abrir esse quadro aqui. Editar. Esse que é a parte chata desse negócio. Então, o homem albino, a gente sabe que o albinismo é recessivo, então alguém albino é azinho. De sangue AB. Então, a gente sabe que AB, aqui que vai ficar ruim, tá? Eu vou colocar assim, e A e B, tá? Entendido? Nossa, eu tanto, eu li isso aí, AB, eu nem passou pela cabeça do Azinho azul. Mas lembra que é assim que a gente coloca para sangue? Exatamente, Né? Para não ficar confuso, senão ia ficar muito A aí nas suas letrinhas. Né? Um homem albino com sangue tipo AB casou-se com uma mulher normal, também sangue tipo AB. O casal pretende ter filho. Então, vamos lá, mulher normal. Mulher normal para pigmentação. E sangue também AB. Não seria maiúsculo o A e o B? No I? Pode ser maiúsculo ou minúsculo. Eu só não vou botar maiúsculo para poder diferenciar bem do I, tá? Tá. Porque senão eu tinha que colocar ele lá para cima, eu não consigo colocar para cima nesse negócio aqui. Não, de boa. Então a gente pode colocar normal, né? Pode colocar normal. Mas, essas letrinhas, elas só são para a gente não confundir as coisas. Você coloca sempre da maneira que fica mais fácil para você entender seu exercício, tá? Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo. O I que é importante que seja maiúsculo, para não confundir com o O, que é izinho, izinho. Beleza. Tá? O casal pretende ter filhos. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino e com o tipo sanguíneo AB? Então, deixa eu só ver aqui, a gente tem que anotar tudo isso para não se perder, tá? Ele quer saber a probabilidade de nascer uma criança albina, sexo masculino, e tipo sanguíneo AB. Né? E ele fala que essa mulher é heterozigota para o albinismo. Ela tem a pigmentação normal e é heterozigota para o albinismo. Então, vamos colocar aqui
já o casal, né? Então, vai ser um homem albino de sangue AB, vou dar um espacinho que fica mais bonito. E vai se casar com uma mulher que é heterozigota, de pigmentação de pele normal, mas é heterozigota, e também sangue AB. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Graças a Deus, não. Oh, amém. Então, agora, vamos... Ah, eu podia... Esqueci aqui, peraí. Vamos fazer os gametas desses indivíduos, que retirar o gameta é metade do exercício correto, porque se eu tenho os gametas separadinhos corretamente, dificilmente eu consigo errar o exercício, né? Então, vamos lá para formar os gametas. Então, vamos ver que gametas que vai formar esse homem albino, né? Então, um azinho se junta com um IA, o azinho se junta com o IB. O outro azinho se junta com o IA e o azinho se junta com o IB. Então, eu vou formar gametas iguais, azinho IA e azinho IB. Então, esta mulher só vai formar 2 tipos de gametas, azinho IA, né, que é esse aqui, e azinho e B. O outro, mas e aí? Qual que é a outra possibilidade? Se esse juntou com IA, agora se junta com IB. Esse juntou com IB, agora se junta com IA. É a mesma coisa, repetir de novo a formação dos gametas. Então, eu não preciso fazer gametas repetidos, né? Eu só vou trabalhar com os meus gametas que eu já tenho. Né? Só os gametas diferentes que eu trabalho. Agora, nós vamos ver quais gametas vai formar essa mulher, né? Ela vai formar um gameta azão IA, azão e B. Então, já peguei o azão com os 2 alelos do outro lado. Agora, faltou o azinho. Azinho IA e azinho e B. Então, ela vai formar 4 gametas diferentes. Vocês têm dúvida aqui, gente, com a formação dos gametas? Não, tô de boinha. De boinha. Não, professora. Então, agora nós vamos, já que nós já temos os gametas do homem e os gametas da mulher, nós vamos, então, colocar esses gametas do quadrado de Punnett para a gente saber que tipo, qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino do tipo AB. Nossa, eu não consigo fazer uma linha reta, gente. Pela fé. Experimenta puxar o risco segurando o Shift ou Ctrl. Então vou fazer isso. Peraí, da próxima. Geralmente dá certo em editores de... Vou fazer isso. Oh, meu Deus, errei. Então, agora nós vamos distribuir esses gametas na nossa casinha aqui do quadrado de Punnett, tá? Então, vamos aqui nos gametas, dos 4 gametas que a mulher formou. Azão e A, azão e B. Azinho e A, azinho e B. Então, tá aqui os 4 gametas da mulher. Agora, nós vamos nos 2 gametas do moço, né? Ele formou um azinho e A e um azinho e B. Agora, nós vamos colocar os nossos
a prole que esse casal vai formar, né? Então, vamos juntar os gametas. Azão, azinho, IA, IA. Azão, azinho, IA e B. Azinho, azinho, IA, IA. Azinho, azinho, IA e, em maiúsculo, B. Agora aqui na linha de baixo, né? Na segunda linha. Azão, azinho, IA e B. Azão, azinho, e B, e B. Azinho, azinho, e A, e B. E, por último, azinho, azinho, e B, e B. Agora, a gente tem que achar o que ele está pedindo. Está pedindo uma criança albina do sexo masculino e tipo AB. Então, vamos procurar aqui quem é albino e do tipo AB. Então, vou marcar aqui com a minha canetinha. Aqui, ó, azinho. Azinho é albino. E A e B é também albino. Então, aqui já tenho uma criança albina e A e B. Vamos ver se tem mais. Aqui é albino A, aqui é albino AB. Uma criança albina AB. E aqui é albino B. Então, eu tenho aqui 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8, criança albina e A, sangue tipo AB. Mais 2/8, eu sou obrigado a simplificar, né? Então, simplificando por 2, eu tenho 1/4 de criança albina e sangue tipo AB. Vou multiplicar por meio de chance de ser menino. Então, para nascer uma criança albina do sexo masculino, a probabilidade é de 1/8 de nascer um menino albino e sangue tipo AB. Entendido, pessoal? Entendido. Sim. Professora, tem uma pergunta. Pode perguntar. Por exemplo, se eu fizer 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 igual 1/8, estava certo ou tá errado? Certo, você fez separado. É aquilo que a gente já tinha combinado, tá tudo certo. Você pode fazer Tá. juntos ou separado. Não tem problema, tá bom? Beleza, professor. Lilian, você está fazendo de maneira correta, mas como você está sendo formada para professora e se cair no seu estágio, aula de genética, aprende a fazer junto também, tá bom? Porque como professora de genética, você vai poder ensinar junto, porque nos livros vão estar o quadrado de Punnett junto, tá? Mas você não está fazendo errado, tá tudo certo, tá bom? Beleza, professora. Então, agora, vamos para a sexta questão. Né? Vamos ler aqui o que está pedindo na sexta questão. Em uma determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por genes dominantes e branca por seu alelo recessivo. Então, aqui, dessa sexta questão, já está a primeira informação. Nos exercícios de genética, é sempre, sempre importante a gente colocar todas as informações para que a gente não se perca no exercício, né? Então, aqui está falando... sumiu. Aqui está falando, né, o sexto exercício, que flores vermelhas é dominante. Eu vou chamar elas de Bzão. E disse que flores brancas são recessivas. Então, eu vou chamar as flores brancas de
Bzinho, Bzinho. Vamos ver o que mais que está falando aqui nesse enunciado da sexta questão. Está dizendo também que folhas longas são condicionadas por um gene dominante e folhas curtas por seu alelo recessivo. Então, vamos lá. Folhas longas são dominantes. Então, eu vou chamar de cesão. E folhas curtas são recessivas, que eu vou chamar, então, de Czinho, Czinho. Vamos ver o que mais que ele vai falar aqui de interessante. Do cruzamento entre plantas heterozigóticas para os dois caracteres resultaram em 320 descendentes. E ele, então, quer saber qual o número de plantas tem flores vermelhas e folhas curtas. Né? Então, ele quer saber, estes 320, quantos terão flores vermelhas e folhas curtas. Então, nós vamos fazer o cruzamento, então, que ele está pedindo, que é o cruzamento de dois heterozigotos. Então, vamos lá. Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, cruzado com Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então, a primeira coisa que a gente faz para fazer o cruzamento é retirar os gametas. Então, nós vamos lá. Bzão, Czão, Bzão, Czinho. Bzinho, Czão, Bzinho, Czinho, né? Então, são esses 4 gametas que cada um deles vai formar. Eu só vou colocar... para um só, né? Porque o outro vai ser igual a esse daqui, né? Então, Bzão, Czão, Bzão, Czinho. Bzinho, Czão, Bzinho, Czinho. O outro é a mesma coisa, porque é um indivíduo igual. Agora, eu vou fazer, então, o cruzamento, né? Se eu apertar Shift, ele não vai. Ctrl também não? Vamos ver no Ctrl. Também não. Não. Mas obrigada. De boa. Então, agora eu vou colocar no meu quadrado de Punnett o cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos. Bzão, Czão, Bzão, Czinho. Bzinho, Czão, Bzinho, Czinho. O outro agora. Bzão, Czão, Bzão, Czinho. Bzinho, Czão, Bzinho, Czinho. Então, vou juntar agora esses gametas. Bzão, Bzão, Czão, Czão. Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Bzão, Bzinho, Czão, Czão. Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Bzão, Bzão, Czinho, Czinho. Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho. Terceira linha.
Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão. Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. E para a última linha, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Agora nós vamos olhar aqui, né? Eu quero flores vermelhas e folhas curtas. Deixa eu pegar aqui. Folhas vermelhas, flores vermelhas. Oxe. Para ter flores vermelhas, ele tem que ter um alelo dominante. Então, pode ser Bzão, qualquer coisa. E folhas curtas são recessivas. Czinho, opa. Czinho, Czinho. Então, eu tenho que achar que no meu quadro, quem tiver Bzão, qualquer coisa, pode ser Bzão, 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 Bzinho, e seja acompanhado de Czinho, Czinho, porque ele quer folhas curtas. Então, eu vou contar aqui quanto tem de flores vermelhas e folhas curtas. Então, Bzão, Bzão, Czão, Czão não me serve. Bzão, Bzão, Czão, Czinho também não, também não, também não. Também não, aqui sim, né? Então, eu tenho um Bzão, Bzão, que é flor vermelha, e Czinho, Czinho, que são folhas curtas. Aqui não me serve, aqui também me serve. Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, que é flor vermelha e folhas curtas. Aqui não me serve. Aqui é Bzinho, flor branca não me serve, flor branca não me serve. Aqui tem Czão, que é folha longa, aqui sim. E os outros dois não me servem porque são folhas brancas. Então, a minha resposta, né, é que eu tenho 3 em 16 plantas com flores vermelhas e folhas curtas. Mas ele quer, para saber de mim, de 320 descendentes, né, quantos serão assim? Né? Então, é 320 vezes 3 dividido por 16. Se eu não estou enganada, isso dá 60 plantas. Entendido, pessoas? Deixa eu só fazer essa conta aqui de novo. Sim. Se eu estou certa. Só um pouquinho que eu tenho que fazer essa conta aqui. O meu deu 60 também. Então eu nem vou fazer, eu confio nos 6. Então, 60 plantas com flores vermelhas e folhas curtas. Beleza? Sim. Vamos para o próximo. Beleza. Então, vamos para a 7ª questão. Já abri isso aqui a tela, no fim. Tá. Vamos ver o que está me pedindo esse 7º exercício. Em uma determinada raça de cão, há 3 possibilidades de cor: preto, amarelo e marrom. Né? Então, eu tenho preto, tenho marrom e tenho amarelo, os tipos de pelagem desses cachorros aqui. O alelo emão é responsável pela cor preta e o alelo recessivo pela cor marrom. O GNE, não alélico de M, condiciona o depósito de pigmento, preto ou marrom, tanto faz, depende do M. Já o alelo recessivo exinho impede esse depósito, originando o pelo amarelo. Então, olha só, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Que a cor preta da pelagem do cachorro
ele precisa de ter um gene emão. E pode ser qualquer coisa, emão, 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 eminho, mas ele precisa ter um outro gene, um gene exão. Pode ser exão, 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 exinho. Por quê? Porque o gene exão permite que o depósito de pigmento preto, a melanina, seja depositada no pelo do cachorro, né? Já a cor marrom, ele fala que é recessivo, então é eminho, mas também precisa ter um alelo exão para garantir o depósito desse pigmento. Ele fala, então, que a cor amarela não interessa quais são os alelos, se é emão, se é emão-eminho, não interessa, porque o indivíduo tem uns alelos exinho, que impede o depósito de pigmento. Se ele for emão, vai impedir o depósito de pigmento preto. Se ele for eminho, vai impedir o depósito de pigmento marrom. Então, não interessa se ele é emão, se ele é emão-eminho, não tem problema. Ele sendo exinho, a pigmentação será amarela. Entendido isso? Sim. Tá. Então, ele vai cruzar 2 cães dessa raça, um de pelo preto heterozigoto para os 2 pares de alelos. Então, o primeiro cachorro é preto, heterozigoto, para os 2 pares de alelo. Então, ele é emão, eminho, exão, exinho. Cruzado com o outro cachorro, para os 2 pares. E o outro é marrom, descendente de uma mãe amarela. Tá, então, para ele ser marrom, é eminho. Ele tem que ter um exão, porque houve o depósito de pigmento, de pigmento marrom. Então, ele é um exão. Ele pode ser exão ou exão-exinho. E o exercício, então, para nos direcionar para o genótipo correto desse cachorro, ele fala assim, olha, a mãe desse cachorro, era exinho. Se a mãe dele era exinho, ela só podia mandar para este cachorro um tipo de alelo, o alelo exinho. Então, ela só podia mandar para ele esse exinho, né? Agora, nós vamos fazer a distribuição, retirar os gametas desses 2 indivíduos para a gente poder fazer o cruzamento, né? Então, e aí a gente respondeu o que eles querem. Então, vamos ver os gametas. Um emão vai se juntar com um exão, e esse emão pode se juntar com um exinho. O eminho vai se juntar com o exão, ou o eminho vai se juntar com o exinho. Então, formou 4 gametas. Aqui eu tenho eminho se juntando com exão, e eminho se juntando com exinho. Os outros 2 vai ser a mesma coisa, outro eminho se juntando com exão, ou eminho se juntando com exinho. Então, como são iguais, eu não preciso repetir aí, eu só faço com os 2 gametas diferentes, eu só uso os gametas diferentes nesse cruzamento. Então, vamos lá, nós fazer o nosso quadrado de Punnett. Vou fazer em amarelo agora. Eu só preciso fazer 2. Pronto. Então, vou distribuir os gametas dentro do meu quadrado. Emão, exão, emão, exinho, eminho, exão e eminho, exinho. Agora, eu vou distribuir os gametas do outro indivíduo. Vai ser eminho, exão e eminho, exinho.
fazer a junção desses gametas para saber os indivíduos que vão ser formados aqui. Emão, eminho, ezão, ezão. Emão, eminho, ezão, ezinho. Eminho, eminho, ezão, ezão. Eminho, eminho, ezão, ezinho. Na segunda linha, emão, eminho, ezão, ezinho. Emão, eminho, ezinho, ezinho. Eminho, eminho, ezão, ezinho. Eminho, eminho, ezinho, ezinho. Então, agora eu vou ver o que ele está pedindo aqui. Eu já até esqueci agora. No cruzamento entre dois cães dessa raça, um de pelo heterozigoto para os dois pares de gene e outro marrom descendente de uma mãe amarela, qual a proporção fenotípica espera-se dessa descendência? Então, ele quer saber geral, né? O que eu espero encontrar geral aqui desse cruzamento. Bom, então eu espero encontrar 3 tipos de cores, né? Eu espero encontrar cachorro preto, que são aqueles que têm um emão e um ezão. Eu espero encontrar cachorro marrom, que são eminho e um ezão. E eu espero encontrar cachorros amarelos que têm qualquer genótipo seguido de ezinho, ezinho. Então, nós vamos contar agora quanto é que nós temos de cada um deles, né? Então, vamos ver quantos cachorros pretos que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho um preto. Aqui também eu tenho um preto. Aqui não, e nem aqui. Aqui também eu tenho um preto, mas aqui já não é mais, embora tenha um emão, como ele tem ezinho, ezinho, então ele não é preto. Então, preto aqui. São 3 em 8. Os marrom, agora vamos ver marrom, né? Marrom que tem eminho e ezão. Então, eu tenho 1, 2, 3 também. 3 em 8. E agora, nós temos que ver quantos amarelos aparecem aí. Então, amarelos é todos aqueles que têm ezinho, ezinho. E nós vamos ter só 2 situações. Opa. 2 situações que tem ezinho, ezinho, que é esse emão, eminho, ezinho, ezinho, e eminho, eminho, ezinho, ezinho. Então, 2 em 8, eu sou obrigada a simplificar, fica 1. Então, essa é a minha resposta. Eu vou encontrar 3/8 de cachorros pretos, 3/8 de cachorros marrons e 1/4 de cachorros amarelos. Alguma dúvida? Não, deu para entender. Beleza? O 8º exercício... Professora. Oi. Aí, no caso, aí, a senhora fez como aí para dar 1/4? Porque o meu só deu até 3/8, 3/8 e 2/8. Fração, a matemática nos obriga a simplificar. 2 tá. Entendi. divide tudo por 2. 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 4, tá? É 1/4. Tá. Mas entendi. 1/4 e 2 Mas no caso, professora, se eu fizesse até aí, tá errado, então. Tinha que simplificar. Olha, se fosse um matemático corrigindo sua prova, ele ia achar ruim. Eu vou considerar, mas eu prefiro que você simplifique, porque você vai ter que ensinar a maneira correta para os seus alunos quando você for dar aula. Tá? Mas, beleza, professora. É porque é muita dúvida, professor. Não tem problema. Nós vamos devagarinho, explicando cada coisa e você vai lembrar. Se deixar 2/8, eu vou considerar correto. Mas vocês têm que lembrar que a matemática nos obriga a simplificar a fração. É obrigatório, não é uma
uma coisa opcional, sabe? Mas tudo bem, se na hora lá do desespero da prova, você esquecer, eu não sou professor de matemática, a Unemate não me paga para ensinar matemática para vocês, então eu vou corrigir, vou considerar correto, vou colocar o simplificado, mas eu vou considerar correto, tá? Mas eu vou colocar o simplificado do lado. Professora, outra pergunta, rapidinho. Tá? No caso, se eu colocasse assim, 3 cachorrinhos pretos, 3 cachorrinhos marrão e 2 amarelinhos, também tá meio errado. Certo. Não, estava errado. Errado. Sabe por quê? Tem que ser Porque 3 oitavos. porque você não sabe quantos cachorros nasceu na ninhada. E se nascesse 36 cachorros? E se nascesse 24 cachorros? Então, você precisa 3 em quanto? Ele está falando 3 em 8. 3 em 8 e 1 em 4, ou 2 em 8. 1 em 4 e 2 em 8 é a mesma coisa, tá? Então, ele está dizendo para a gente qual a proporção que eu espero. Se esse exercício tivesse assim, olha, mas nasceu, a cachorrinha lá teve 24 cachorrinhos. Então, você saberia quanto que daria 3 oitavos de 24, tá bom? Por isso que a gente pede a proporção completa. Ou você poderia colocar 3, 2.3, 2.1, 2, desculpa, 3 para 3 para 2. Aí não simplifica. Porque aí você está me dando também uma outra forma de proporção. O que não pode é falar assim, 3 cachorro preto. 3 cachorro preto em quanto? Você está entendendo? Então, você pode me responder assim, 3 oitavos, 3 oitavos, 2 oitavos, ou você pode responder em proporção de todos. 3 para 3 para 2. Assim também pode, tá? Entendido? Beleza, professora. É porque, às vezes, professora, você tá lá fazendo, e aí você vai fazendo. Porque, no caso, professora, se só pedir esse daí, que é diagrama, né? Aham. Até fazer isso daí já deu outro dia, professora, misericórdia. Não, mas tem que ir lembrando desses detalhes, tá? É importante. Esse 8º exercício, eu acho ele mais cabuloso, tá? Vamos lá. Professora. Oi? Só uma dúvida no exercício anterior. Tá, vamos lá, vamos voltar nele. Pois não. Por que no preto não é Mzão, e no marrom é Mzinho, Mzinho? Só para me entender a parte do Porque enunciado. o M é um alelo dominante, então ele pode ser Mzão, Mzão, ou Mzão, Mzinho. O heterozigoto também é preto. Como aqui. Esse é preto, Emão, Eminho. Uhum. Tá? Foi isso que você perguntou? Tá? Sim, é só para me entender o enunciado para colocar no exercício, para me identificar. É porque ele não fala assim que preto... Senão eu ia colocar, por exemplo, só um Mzinho, entendeu? Ah, só um Mzinho, né? Não, é porque pode ser também só um Mzinho, mas como o marrom eu já tenho certeza que ele é Mzinho, eu já coloco ele, tá? Você pode colocar só um Mzinho, não tem problema. Mas eu já tenho certeza que é Mzinho. Então, tudo que eu tenho certeza, eu já vou colocando o genótipo completo, né? Como aqui, Ezinho, é certeza que é amarelo, tá? Os outros eu deixo aberto, que pode ser qualquer coisa. É só para facilitar. Porque ali tá escrito, né, recessivo. A partir de que eu vejo que tá recessivo, eu posso colocar o Mzinho, né? Isso, exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Tá? Os outros eu tô deixando aberto, porque pode ser qualquer coisa aí. Uhum. Tá bom? Entendi. 8º exercício. Vamos lá. Deixa eu já arrumar aqui meu quadrado. No 8º exercício, ele fala assim, ó. A variabilidade da cor do olho em humanos é regulada por múltiplos genes. Hipoteticamente, pode-se aceitar que alelos funcionais A, B, C, D são responsáveis pela produção de muito pigmento, visto nos olhos azuis, nos olhos negros. Então, A, qualquer coisa. B, qualquer coisa. C, qualquer coisa. São alelos funcionais e vão dar olhos escuros, tá? Quanto mais alelo dominante, mais escuro é o olho,
né? Então, um azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão é mais escuro que um azão, azinho, bezão, bezão, cesão, cesão. E mais escuro que um azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cezinho. E assim sucessivamente, tá? E ele fala, então, que, visto nos olhos negros. E alelos não funcionais, azinho, bezinho e cezinho, o que será que ele... Eles são, então, olhos claros. Então, aí é também um caso de interação gênica, onde vários alelos se juntam para trabalhar dando uma única característica. Conhece ainda a variação patológica, que é um alelo exínio, que quando em homozigose causa o albinismo. Isso é ausência completa de pigmento, e o olho fica avermelhado porque vai aparecer o fundo, as veias e vênulas do olho, então o olho fica num tom de avermelhado, tá? Então aqui é o... Opa! Albino para cor de olhos, tá? Os olhos ficam sem depósito de pigmento. Qual a chance de um casal ter filho com coloração normal nos olhos? Então, ele quer saber a chance a probabilidade de nascer uma criança com pigmentação normal nos olhos. Ele não fala olho claro, olho escuro. Ele quer saber... Caramba. Ele quer saber a probabilidade de nascer uma criança com pigmentação normal de olho. Ele não quer saber se é claro ou se é escuro. E ele fala que o casal, que os dois indivíduos do casal azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cezinho, dezão, dezinho, ezão, ezinho. Com a esposa também do mesmo genótipo. No primeiro momento, esse negócio dá desespero. Fala assim, professora do céu, eu vou ter que cruzar tudo isso. Isso aqui, sabe quantos gametas vai dar? Deixa eu ver que eu fiz o cálculo aqui de quantos gametas iriam formar esses indivíduos, que é 2 vezes 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2, 5 vezes, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 32 gametas diferentes. 2 vezes 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32 gametas diferentes, nós iríamos formar para cada um deles. Vocês imaginam o tamanho do nosso quadrado de Punnett. Fala, professora, não tem que cruzar tudo isso? Não, nós não vamos ter que cruzar tudo isso. Porque o que nos interessa nesta pergunta é isso. Ave Maria. Isso aqui. Porque ele não está perguntando qual a chance de nascer olho claro, qual a chance de nascer olho escuro, ele está perguntando qual a chance do olho ter pigmento. E quem define quem tem pigmento é o ezão, ezinho. Entendido isso, pessoal? Ficou claro para vocês? Hein? Então, ele só está perguntando a probabilidade de nascer criança com pigmentação normal de olho. Não me interessa se a criança tem olho claro ou tem olho escuro. Se não me interessa que tem olho claro e tem olho escuro, só me interessa a pigmentação, eu vou cruzar ezão, ezinho com ezão, ezinho. Não vou gastar meu tempo, nem meu esforço mental para fazer um cruzamento gigante desse, ou cruzar um por um. Né? Então, o que eu vou fazer? Bem interpretativo mesmo. Exatamente. A gente tem que ficar de olho nisso. Ezão. Ezinho. Cruzado. Com ezão. Ezinho.
Vou puxar isso aqui. Digitar. Exão, exão. Exão, ezinho. Exão, ezinho. E ezinho, ezinho. Então, a única possibilidade de não nascer criança com pigmentação normal é aqui. A única possibilidade é essa. O resto, tudo vai me dar, pigmentação normal de olho, né? Então, isso aqui vai me dar a probabilidade de formar pigmentação normal do olho das crianças. Então, eu vou responder que a probabilidade de nascer criança é de 3/4 ou 75%. Entendeu? Então, mesmo ele dando tudo isso grandão, ele só quer saber a probabilidade de nascer uma criança com pigmentação normal de olho. Então, são essas 3 possibilidades que dá 3/4 ou 75%. Certo? Só isso que é esse oitavo. Alguma dúvida? Certo. Não. Podemos prosseguir para o nono. Então, o nono exercício. Deixa eu ver aqui. A acondroplasia é um tipo de nanismo e é causado por um alelo autossômico azão dominante. Então, já vou colocar aqui a informação. Acondroplasia é causado por um alelo azão. Os indivíduos homozigóticos para esse alelo morrem antes de nascer, e os heterozigóticos apresentam uma anomalia, mas conseguem sobreviver. Então, o anão com acondroplasia, ele é azão-azinho. Por quê? Porque azão-azão é letal antes do nascimento. Claro? Beleza. Beleza. E, então, vou colocar aqui tamanho normal, azinho, azinho. Então, está aqui as nossas informações com relação ao nanismo. A habilidade para o uso da mão direita é condicionado pelo gene dominante exão. Então, eu vou chamar de destro todo mundo que tiver um exão. Como ele não é um alelo letal, pode ser exão-exão ou exão-ezinho, então eu vou deixar ali aberto, só vou deixar o exão com tracinho. Sendo a habilidade para o uso da mão esquerda devido ao alelo recessivo exinho. Então, se destro é exão, canhoto é exinho, exinho. Então, está aqui as informações do nosso exercício. Qual a probabilidade de um casal de acondroplásico cuja mãe é canhota e o pai é destro, porém filho de um homem canhoto, vir a ter uma criança de estatura normal? Então, a mulher, a mãe desse casal, né, ela tem o nanismo, né, ela tem a acondroplasia, ela só pode ser azão-azinho, porque ela não morreu, né? Ela é canhota, exinho, exinho. O pai também tem esse nanismo, mas ele é destro. Só que o pai dele, a mãe dele. Mas o pai dele é canhoto. Então, o pai dele, o pai dessa pessoa aqui,
era ezinho, ezinho. E ele só tem, então, um alelo ezinho para dar para o seu filho. Então, esse homem é destro, mas é heterozigoto. Então, vamos ver quais gametas, né, esses dois indivíduos vão fazer para a gente fazer o cruzamento e ver a prole como que vai nascer. Então, aqui vai formar dois tipos de gameta, azão, ezinho e azinho, ezinho, só isso. Esse outro vai formar 4 tipos de gameta, o azão se juntando com o ezão, o azão se juntando com o ezinho, o azinho se juntando com o ezão, o azinho se juntando com o ezinho. No primeiro ali, o azão não tinha que estar com o azinho também? Não, azão e azinho não se juntam nunca, eles se Não, separam. azão não, o ezinho, é porque o primeiro tá azão, azinho. Não é Ah, azão e ezinho? desculpa, é verdade, é E aqui, tá? Ezinho. Prontinho, obrigada. Agora tá certo. Então, agora eu vou fazer o cruzamento. Nossa Senhora. Então, vou botar os gametas no quadrado de Punnett. Azão, ezão, azão, ezinho. Azinho, ezão, azinho, ezinho. Do outro lado, azão, ezinho e azinho, ezão. Vou abrir. Então, e agora eu vou juntar os gametas. Azão, azão, ezão, ezinho. Azão, azão, ezinho, ezinho. Azão, azinho, ezão, ezinho. Azão, azinho, ezinho, ezinho. Na linha de baixo. Azão, azinho, ezão, ezinho. Azão, azinho, ezinho, ezinho. Azinho, azinho, ezão, ezinho. Azinho, azinho, ezinho, ezinho. Bom, então agora ele está perguntando aqui, vamos ver o que ele pergunta. Qual a probabilidade do casal de acondroplásico, cuja mãe é canhota e o pai é destro, porém filho de homem canhoto, vinha ter uma criança de estatura normal e canhota? Então, o que ele quer saber é probabilidade de nascer uma criança de estatura normal e canhota, certo? Então, nós vamos contar isso. Nós não podemos esquecer que azão é letal antes do nascimento. Então, nós vamos vir aqui com a nossa canetinha, vamos passar ela para vermelha e tirar aqueles que vão morrer antes de nascer. Então, aqui é um deles. Aqui também é um deles. Pronto. Agora, nós vamos
contar quantas são normal de estatura, ou seja, aqueles que são azinho, azinho, e canhota, que é o ezinho, ezinho. Então, aqui é acondroplásico, porque tem um azão, aqui também é acondroplásico, porque tem um azão, aqui também é a mesma coisa aqui. Esses dois são crianças de estatura normal, mas aqui é destro e esse aqui é o canhoto da história. Então, esse aqui já não é mais a probabilidade de 1 em 8. Porque não nascerão 8 possibilidades. 2 dessa possibilidade não vai nascer. Então, a probabilidade é 1 em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual a chance de nascer uma criança de estatura normal e canhota? 1 em 6. Ok? Ok. Alguma dúvida? Não deu para compreender. Beleza, muito bem. Vamos para a última questão? Então, vamos ver esta questão aqui. Já vou deixar montado aqui meu esquema. Muito grande. A 10ª questão. Então, vamos lá, ver o que ele está falando aqui nessa 10ª questão. A incapacidade de coagular o sangue é conhecida como hemofilia e se trata de uma herança recessiva ligada ao sexo. Então, já vamos colocar aqui. Hemofilia, ela é recessiva e ligada ao sexo. Então, nós vamos ter indivíduos XH, aqui não vai dar para botar lá em cima, tá? XHzão, hemofílico aqui. Então, XHzinho são mulheres hemofílicas e homens hemofílicos, a XHzinho, Y. Entendido? Sim. Coagulação normal, XHzão, 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 XHzinho para as mulheres. Então, nós temos uma mulher homozigota normal e uma mulher heterozigota normal. E homem, nós vamos ter homem normal, XHzão, Y. Opa. Pode errar. XHzão, Y. Então, esse aqui é um homem normal. Tá? Tudo isso deveria estar em exponencial, mas eu não consigo fazer isso aqui. Até acho que eu consigo. Não consigo. Então, eu vou deixar assim, mas vocês sabem que é tudo no exponencial, tá bom? Vamos ver o que mais que ele está falando aí. A ausência de alguns dentes incisivos e molares superiores é uma herança autossômica dominante. Então, ausência de dentes, vou colocar como azão, é dominante. Então, indivíduos que têm ausência de dente, azão, azão ou azão, azinho. E a presença dos incisivos e dos molares é azinho, azinho. Então, tá aqui as nossas informações do exercício. Um homem que não é hemofílico e sem alguns dentes incisivos e molares, cuja mãe apresentava dentição normal, casa-se com uma mulher com dentição normal e sem hemofilia, mas filha de um homem hemofílico. Então, ele está dizendo assim, olha, um homem... Eu até esqueci o que ele disse, gente. Um homem que não apresentava hemofilia,
e sem alguns dentes incisivos molares superiores, cuja mãe apresentava dentição normal. Então, está dizendo assim, ó, ele não tinha alguns dentes incisivos e nem molares. Mas a mãe dele tinha. Então, a mãe dele, obrigatoriamente, era azinho, porque a gente sabe que a presença do dente é recessiva. Então, ele era um heterozigoto. Se casa com uma mulher normal para hemofilia, então ela é um XHzão, mas o pai dela era hemofílico, então o pai dela era assim, ó, XHzinho e Y. Não passou o Y para ela, porque ela é uma mulher, passou o X com o gene da hemofilia. E essa mulher tinha a dentição normal. E ele vai fazer várias perguntas para este cruzamento. Então, vamos fazer o cruzamento e, a partir daí, a gente retira as respostas de cada uma das perguntas, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, como sempre, é retirar os gametas. Então, o gameta vai ser XHzão, né? Porque o Hzão está pregado no X, com um Azão. Esse é o primeiro gameta. XHzão com o Azinho. Esse é o segundo gameta da pessoa. Y com o Azão, Y com o Azinho. Então, esses são os 4 gametas do homem. A mulher, ela vai formar apenas 2 tipos de gameta diferente. XHzão com Azinho, XHzinho com Azinho, porque não tem outra possibilidade dela formar nenhum outro gameta, porque ela só tem XHzão, XHzinho e só Azinho, Azinho, né? O homem vai formar mais gametas porque ele é heterozigoto nas 2 condições, na determinação do sexo e na ausência de dentes. Alguma dúvida aí? Não. Não? Assim Bom. parece ser fácil. Vou na hora de fazer. Mas aí vocês vão treinar, tem um monte na internet, tem muitos exercícios resolvidos. Então, vocês peguem esse exercício, façam e depois olhem a resposta. Quanto mais Beleza. vocês treinarem, mais hábito vocês vão ter na resolução, tá bom? Beleza. Uhum. Então, vamos fazer aqui o cruzamento, e a partir do cruzamento a gente tira as respostas que a gente quer, que as perguntas estão nos fazendo. Vamos colocar os gametas no nosso quadrado. XHzão, Azão. XHzão, Azinho. Y, Azão. Y, Azinho. Lembrando que os Hs estariam em exponencial do X, tá? Ele não estaria assim grandão, como nós estamos vendo aqui, porque aqui eu não consigo colocar em exponencial. Agora, vamos colocar os gametas da mulher. X, Hzão, A. X, Hzinho, Azinho. E aí, nós vamos juntar esses gametas para formar os indivíduos. Aqui é XHzão, X, Hzão, Azão, Azão, Azinho. XHzão, X, Hzão, Azinho, Azinho. XHzão, Y, Azão, Azinho. Aqui tem que ter muito cuidado, né? Porque tem muita informação. X, Hzão, Y, Azinho, Azinho. Segunda,
X, Hzão, X é Hzinho, Azão, Azinho. X, Hzão, X, Hzinho, Azinho, Azinho. X, Hzinho, Y, Azão, Azinho. X, Hzinho, Y, Azinho, Azinho. Então, desse nosso cruzamento, podem nascer esses indivíduos que estão aí. Então, agora nós vamos responder cada uma das questões que estão nos sendo perguntadas, né? Então, eu já vou abrir aqui para a gente poder responder as questões. Então, vamos ver o que eles perguntam na letra A. Qual a probabilidade de nascer filhos do sexo masculino, hemofílico e sem dentes incisivos e molares? Então, ele quer menino, hemofílico e sem dentes. Então, o que ele está querendo? Menino, hemofílico, então ele quer XHzinho Y e sem dentes incisivos, azão, alguma coisa. Então, nós vamos olhar onde é que está isso aqui, né? Então, nós temos aqui homem, mas ele é um homem normal, sem hemofilia, então não nos serve. Aqui também nós temos um homem, porque como que eu sei isso? Porque tem XY, XY, XY são homens. Então também não serve. Aqui sim, um homem hemofílico, né? Um homem hemofílico sem os incisivos. Então esse aqui é meu interesse. Aqui também é um homem hemofílico, mas ele tem a dentição normal. Então não me interessa. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para a letra A, oitavo é a probabilidade de nascer homem hemofílico com ausência dos dentes incisivos e molares. A letra B, ele está perguntando qual a probabilidade de nascer menina hemofílica com dentição normal. Então, para nascer menina hemofílica, tem que ser XHzinho, XHzinho e dentição normal, Azinho, Azinho. Então, nós temos que procurar no nosso quadro quem é X, quantos tem de XHzinho, XHzinho, Azinho, Azinho. Tem alguma menina hemofílica com dentição normal nesse nosso quadro, pessoal? Nasceu alguma menina hemofílica? No primeiro, não tem, né? A gente só tem XHzão. Todos eles têm Hzão nas meninas. Então, a probabilidade de nascer uma menina hemofílica com dentição normal é 0, porque não vai nascer nenhuma menina hemofílica aí. Só vamos ter meninas heterozigotas, mas todas elas, nós temos homozigota dominante e heterozigota, mas todas elas com a coagulação do sangue normal, sem hemofilia. E, por último, qual a probabilidade de nascer crianças normais para coagulação de sangue e dentição? Então, ele está falando qualquer criança, né, que tenha um Hzão, ele não está falando se é menino ou se é menina, então ele tem que ter um Hzão e Azinho, Azinho, porque é a dentição normal. Aqui não está perguntando por sexo. Então, eu vou contar quantos apresentam a coagulação de sangue normal e a dentição independente do sexo, né? Então, vamos lá pegar a caneta. Vou mudar aqui para a cor azul. Vou botar até maiorzinha aqui. Então, vamos lá. Normal, que tem Hzão, e dentição normal. Então, aqui, ó, Hzão, Hzão, dentição normal. Então, esse aqui tá ok. Hzão, Hzinho é normal, e Azinho, Azinho, dentição normal, também tá ok. Hzão é normal, mas aqui está nascendo sem dente. Hzão normal e com dentição também normal. X, aqui é hemofílico, não nos serve. Aqui também é hemofílico, não nos serve. Então, nós temos 3 possibilidades de nascer crianças normais
para coagulação de sangue e para o nascimento de dentes também. Então, aqui é 3/8 a chance de nascer crianças normal para coagulação de sangue e também para o nascimento de dentes. Há alguma dúvida? Não, Não. deu para compreender. Agora é praticar, né? Agora é com vocês, tá? Vocês vão testar, vocês vão fazer os exercícios que estão disponíveis na internet, vocês vão procurar isso, né? E tentar resolver. Eu vou estar à disposição de vocês o tempo que vocês quiserem no WhatsApp. Vocês mandam a dúvida que eu tiro, tá? Na semana que vem já é a nossa avaliação. Eu sugiro que vocês façam a avaliação em duplas e que me mandem o nome das duplas o mais rápido possível pelo WhatsApp, tá bom? Beleza. Então, Ok, já vou mandar. Aguardo vocês e qualquer dúvida vocês me procuram pelo WhatsApp que eu tiro. E essa aula está gravada, assim que ela me for disponibilizada no e-mail, eu coloco no Siga A para vocês. Vale a pena assistir para afirmar o que é que está sendo falado ali, para vocês não terem dúvida, tá bom? Ok, professora, muito obrigado. Ok. E até mais, se Boa cuidem, noite. a gente se vê. Até, professora. Se cuida. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, professora. Tchau, tchau, Lilian, tudo de bom para você. Obrigada, a senhora também. Obrigada.